Muito bem, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí. Terminou de ouvir a aula B sobre ventrículos laterais e já veio aqui para pegar a parte C de núcleos da base, né? Então, essa aula de núcleos da base, como vocês já tiveram bastante parte de ciclo motor em BBPM2, eu não avanço muito nas conexões dos núcleos da base, tá? Então o que eu vou falar é mais a parte morfológica mesmo, anatômica. Algumas conexões eu vou comentar um pouco mais à frente, quando eu estiver lá falando sobre as conexões do telencéfalo, tá? Então eu acho interessante, uma coisa ou outra eu acabo passando para vocês. Mas não vai ser lá muita coisa não, tá bom? O que eu vou comentar aqui, por exemplo, é mais a questão anatômica e morfológica e disposição dos mesmos, certo? Então vamos lá, bora pro vídeo, segue comigo aí, galera. Núcleos da base, última aula de telencéfalo, parte fácil, depois vem córtex cerebral, tá? Muito bem, o que são os núcleos da base? Então, são os núcleos que compõem o telencéfalo, mas não é córtex cerebral, não estão dispostos na região cortical. Então, são massas cinzentas que ficaram profundamente o que diz profundamente a substância branca, tá bom? Então, nós temos o córtex cerebral, que é uma região periférica, uma estrutura bem periférica. Ventralmente, esse córtex ele recobre a substância branca e inclusos na substância branca eu tenho os núcleos da base. Então aqui, por exemplo, eu tenho a representação deles e a sua relação com os ventrículos laterais, tá? Então eles têm uma relação bem grande aqui. Ó. Então, por exemplo, nós temos aqui um dos núcleos que é chamado de núcleo estriado. No estriado, nós temos um núcleo chamado aqui de núcleo caudado. Ó. Esse núcleo caudado ele tem como se fosse uma cauda, tá bom? Por isso que está dando essa volta aqui nos ventrículos laterais. Agora eu consigo ter uma ideia, né? De como que o núcleo caudado ele se dispõe e ele vai em direção a um outro núcleo profundo aqui, que é a amígdala, tá bom? Outros núcleos profundos seria, por exemplo, o próprio hipocampo. O hipocampo é um núcleo profundo. Mas tanto a amígdala quanto o hipocampo, apesar de serem núcleos da base, não é falado em questões funcionais aqui, em questões anatômicas, a gente não fala da amígdala e hipocampo agora, a gente costuma colocar os dois dentro do sistema límbico. Não que eles não tenham relação com esses núcleos da base aqui, que é o estriado e o núcleo lentiforme e assim por diante. Eles têm conexões, têm relações, né? Essas conexões funcionais, elas existem e são muito importantes. Você tem uma parte dos núcleos da base que é uma parte límbica, né? Que tem relação com memória de medo, que vai ativar vias de alças límbicas, de alças que tem relação medo, pânico, ou para reforço prazeroso também, né? Os núcleos da base tem uma porção que tem muita relação com o vício, né? Então vai ter conexões aí com a amígdala e com o hipocampo também. Só que a gente coloca a amígdala e o hipocampo em sistema límbico, porque é que fica uma coisa mais lógica e já dá o componente funcional dele, tá bom? Outra região que teoricamente faz parte, eu acho que eu vou falar disso no próximo slide. Então, no próximo slide está ali, aí eu comento um pouco mais sobre isso, tá? Nós vamos falar especificamente desses núcleos aqui, tá bom? Então, vamos pular para cá, ó. Nesse slide aqui, eu tenho uma representação de uma secção transversal do encéfalo humano. O que eu consigo notar? Que o córtex cerebral vai formar essa casquinha aqui, ao redor da substância branca, então tem todo esse centro branco medular aqui do cérebro, incrustados, fixos nessa substância branca, eu tenho
essas massas cinzentas aqui. E essas massas cinzentas, elas são núcleos, tá? Por exemplo, esse núcleo bem grandão aqui, ó, que está próximo do terceiro ventrículo, que é essa cavidade que está aqui, por exemplo, é o tálamo, tá bom? É núcleo da base? Não, isso é diencéfalo. O que são núcleos da base? Esses outros aqui, ó. Por exemplo, esse que tem uma relação bem grandona aqui com o ventrículo lateral, com o corno anterior do ventrículo lateral, a gente chama ele, por exemplo, de núcleo caudado, tá? Olha o núcleo caudado aqui, ó, tá bom? O núcleo caudado, que ele é dividido em cabeça, corpo e pé. Não, cabeça, corpo e cauda, tá? Então aqui está a cabeça do núcleo caudado e aqui onde está essa ponta é a cauda, tá? Por quê? Porque ele dá essa volta aqui, ó, e nesse corte aqui, ó, eu não consigo pegar ele inteiro, né? Então eu peguei, por exemplo, uma secção aqui, tá? Que tá nessa linha aqui, ó, e uma outra secção que está aqui abaixo. Mas nesse corte aqui eu vejo a cabeça e vejo aqui a cauda, tá? Porque ele faz essa voltinha aqui, ó, tá? Lembra que ele faz a mesma volta que os ventrículos laterais, tá bom? Bom, outro núcleo aqui também, o tal do núcleo lentiforme, ó, núcleo lentiforme, o núcleo que tem a forma de lentilha, tá? O núcleo lentiforme é esse aqui, ó, que eu estou fazendo contorno, tem 3 flechas aqui nele. Por quê? Porque ele é dividido em 2 núcleos, que é o putamen, tá? Que é esse aqui, ó. E o putamen tá meio que se juntando aqui, ó, com o núcleo caudado, tá? Isso é super normal. Tem um braço de união entre eles mesmo. E ventralmente ou medialmente o putamen eu encontro o globo pálido. E o globo pálido é dividido em 2 globos, que é o globo pálido lateral e o globo pálido medial, tá bom? O globo pálido, que também ele é chamado de... Qual que é o outro nome que é para o globo pálido? Bom, eu acho que até o final da aula eu vou lembrar, tá? Até o final da aula eu lembro, tá bom? Bom, comentar sobre os outros núcleos da base aqui, aí eu já volto nisso daqui. Bom, lateralmente aqui o putamen eu tenho uma substância branca e depois mais lateralmente eu tenho uma fibra de substância cinzenta aqui, tá vendo aqui? Bem lateralzinho, bem encapsulado, né? Bem claustrofóbico, né? Porque ele está preso. Isso aqui é o claustrum, tá? Ele tem esse nome mesmo porque ele fica preso aqui. Então isso aqui é núcleos da base também, tá? E também fazem parte o núcleo amidaloide, que está aqui no final da cauda do núcleo caudado, ele chega aqui na amígdala, e o núcleo accumbens também, tá? O núcleo accumbens, que é uma das divisões do striatum aqui, que é a união do putamen com o núcleo caudado, tá? Então ele é dividido em 2, e uma das suas divisões, que é o striatum ventral, nós vamos encontrar o núcleo accumbens. Mas tem um próximo slide aqui, que eu mostro o que é isso aqui, ó. Então isso é uma secção rostral, aonde é uma secção frontal e bem rostral, ó, na altura, por exemplo, aqui, ó, do quiasma óptico, tá? Então eu tenho quiasma, na verdade aqui já tá virando trato óptico já, tá bom? Aí o que eu consigo notar nessa secção, nesse esquema que o Netter fez aqui, ó? Eu tenho a cabeça do núcleo caudado que tem ali, tendo uma relação bem grande com o corno anterior do ventrículo lateral, ao septo pelúcido, ou o corpo caloso. E notem aqui, ó, que eu tenho esse núcleo aqui. Esse aqui é o putame, ó. Esse aqui é o putame. Vocês estão vendo que eles estão unidos aqui, ó. O putame, ó, putamen, ele está unido com a cabeça do núcleo caudado. Igual aqui, ó. Ele não tem uma união, ó. Ó, ele está unido. Só que é bem rostral essa união, né? Mas eles estão unidos. Essa união deles aqui, ó, forma uma região chamada de núcleo accumbens. É o núcleo accumbens, que é a união da cabeça do núcleo caudado com o putamen, tá bom?
Uma das funções do núcleo accumbens é dar reforço do prazer, tá? Então você fica querendo sempre ter prazer, ter prazer, ter prazer. Então, drogas de abuso estimulam, tem capacidade de estimular muito essa região, por isso que você quer sempre ter aquilo que te satisfaz, que te dê prazer, tá bom? Muito bem. Outros núcleos que fazem parte dos núcleos da base, mas em critérios funcionais. Não é núcleo da base mesmo de verdade, tá? É a substância negra e o núcleo subtalâmico. A substância negra é uma estrutura mesencefálica e o núcleo subtalâmico é uma estrutura diencefálica. A relação deles é só por critério funcional, porque eles auxiliam, participam juntamente com os núcleos da base do controle dos movimentos, tá bom? Agora, eles não são núcleos da base em critérios morfológicos. Critérios morfológicos são só esses daqui que eu comentei com vocês, tá bom? Muito bem. Joia, passamos para cá, para a amígdala. Bom, agora a gente comenta sobre essa... Isso, eu lembrei agora. Eu sabia que ia ter um slide que ia explicar sobre isso aqui, ó. Bom, existem alguns termos aí que a gente precisa ter em mente. Por exemplo, o que é corpo estriado? O corpo estriado são os núcleos caudado, o putame e o núcleo accumbens, tá bom? Esses fazem parte do corpo estriado, tá bom? O estriado, ele é dividido em duas partes, um estriado dorsal e um estriado ventral, tá bom? O estriado dorsal tem relações com vias motoras, então é o núcleo caudado e o putame, tem relação com vias motoras, tá bom? Ó, o estriado dorsal, ele é o núcleo caudado e o putame, tem relação com vias motoras. E o estriado ventral, a parte ventral do caudado e do putame, é chamado de núcleo accumbens, tá bom? O putame é chamado de núcleo accumbens. Eles fazem parte do contingente emocional dos núcleos da base, tá bom? Que é aquilo que tem relação com vias de prazer, com vias de satisfação, tá bom? Já o estriado dorsal, ele tem relação com vias motoras, tá bom? O pálido ou paleoestriado é o globo pálido. Isso, é o pálio, que eu ia comentar aqui no outro slide, né? Eu estou esquecendo o termo, né? Então o termo é pálido ou paleoestriado, tá? É o globo pálido. E núcleo lentiforme nada mais é do que o putame justamente com o globo pálido, certo? Existe uma relação de intimidade muito grande entre os núcleos da base e a substância branca cortical, tá bom? Essas substâncias brancas que atravessam eles. Então, geralmente a gente vai observar sempre os cortes e a gente vai notar isso aqui, ó. Que existe uma relação entre os núcleos da base e a substância branca que está ali. Inclusive, essa substância branca, ela divide os núcleos da base, ela segmenta os núcleos da base. Por exemplo, entre o núcleo lentiforme aqui e a cabeça do núcleo caudado e o tálamo, eu encontro uma estrutura que é chamada de cápsula interna. Essa cápsula interna são fibras corticais aferentes e eferentes ao córtex, tá? Estão subindo e descendo. Aliás, todas essas que eu vou falar é tudo assim, aferência e eferência, tá? E lateralmente o núcleo lentiforme, eu tenho uma outra cápsula aqui de substância branca, que é a cápsula externa. Ó. Então tem uma medialmente é a cápsula interna, lateralmente a cápsula externa. Lateralmente a cápsula externa eu tenho o claustro, que ele é claustrofóbico. Lateralmente ao claustro eu tenho a substância branca do córtex da ínsula. Ó. Tá? A ínsula está aqui, então tem o córtex da ínsula e tem a substância branca. A substância branca do córtex da ínsula é chamada de cápsula extrema. Está aqui, ó. É a cápsula extrema porque ela fica na extremidade do corte, já na ínsula. Certo? Eu vou deixar essa imagem aqui para vocês terem uma ideia, tá bom? Bom,
Essa substância branca, como vocês vão notar nesse esquema aqui, tem muito a ver com o desenvolvimento dos núcleos da base, tá? Então, observando esses estágios aqui de desenvolvimento, eu tenho aqui a terceira, quarta semana de gestação, não tem uma divisão muito grande entre a substância cinzenta, você tem alguns núcleos que se concentram mais dorsal, outros que se concentram mais central, mas no meio tem ali uma fenda licórica ali, que é o canal central, tá bom? Que isso aqui depois vai se tornar terceiro ventrículo e tal, certo? E nas regiões dorsais a esse tubo neural que nós estamos observando, nós temos outras vesículas aqui, são as vesículas telencefálicas em desenvolvimento. Bom, então aqui eu vejo, por exemplo, essas cavidades aqui dentro que vão se tornar os ventrículos laterais. Bom, isso vai crescendo, vai se desenvolvendo, e elas têm um ponto em que elas se unem justamente por quê? Porque eu tenho muita substância branca que começou a se formar ali. Como o córtex cresceu muito, o córtex cresce muito, tem muita célula. Como tem muita célula, então ele vai ter muitas fibras que são referentes e muitas fibras que são aferentes. Então isso cria tanta substância branca, que ela invade o córtex e desce do córtex. Nisso, ela separou os núcleos. Então, o que não tinha muita divisão nessa etapa de desenvolvimento, nessa daqui, eu já tenho bastante divisão delas. Então, eu tenho núcleos que vão ficar dorsalmente, aqui nesse caso, né, porque é uma vista anterior, né, de uma secção frontal. Então, eu tenho aqui núcleos que vão ficar dorsais aqui à cápsula interna e núcleos que vão ficar ventrais à cápsula interna, por exemplo. Tá bom? Assim como eu vou ter a formação dessas outras cápsulas. A cápsula externa, a cápsula extrema e assim por diante, tá? Então, isso é muito importante lembrar que no desenvolvimento dos núcleos da base, eles se separaram por conta do tanto de fibras aferentes e aferentes em direção ao córtex cerebral que segmentou a posição desses núcleos. Bom? Ao mesmo que eu observo aqui nesse esquema. Então, uma secção transversal, aqui, frontal do encéfalo, e eu observo aqui, por exemplo, axônios corticais descendentes, né? Pode ser ascendentes também, que passam aqui pela cápsula interna e segmenta, divide os núcleos da base. Então, por exemplo, eu vou ter uma parte de núcleos da base aqui, que é o núcleo caudado, mas não é a cabeça do núcleo caudado, tá? Nesse esquema aqui ele errou, não é a cabeça. Aqui é a cauda já. Eu posso dizer com certeza isso, que aqui é a cauda do núcleo caudado. E lateralmente ou ventralmente aqui a cápsula interna, né? Ventrolateral a cápsula interna, eu tenho a disposição, por exemplo, do núcleo lentiforme e daqui, ó, a cauda do núcleo caudado aqui embaixo também, né? Porque o núcleo caudado ele faz a volta, né? Ele segue o formato dos ventrículos laterais, né? Então ele começa no corno anterior, passa pela parte central e vai surgir, vai entrar lá no corno inferior, ele faz a volta. Então eu observo ele aqui também. Certo? Bom, com respeito à disposição anatômica dos núcleos da base, eu coloquei alguns cortes aqui para demonstrar para vocês a posição deles, tá? Geralmente a gente utiliza de alguns desses cortes aqui na aula prática, tá? Então eu já aproveito para demonstrar um pouco que algumas estruturas, geralmente a gente estuda núcleos da base em cortes, porque você não tem como observar eles externamente, ou por exames de imagem, ou por secções encefálicas. Nesse caso, podem ser secções frontais, podem ser secções sagitais, ou podem ser secções transversais. As melhores e mais fáceis de se observar são as secções frontais e as transversais, ou axiais. Esse aqui é um corte bem rostral do encéfalo, tá bom? Tá bem na região bem rostral ao lobo frontal. Vejam que interessante aqui. Então eu observo aqui na região mediana, eu tenho o corpo caloso, no caso aqui representado pelo joelho do corpo caloso, ó.
Nas adjacências do corpo caloso, eu tenho o corno anterior dos ventrículos laterais, tá? E ocupando uma parte dos ventrículos laterais, quem que eu tenho? A cabeça do núcleo caudado, ó. Então, é ele se expandindo ali, ó. Ó, na altura desse corte, ó, o núcleo caudado está bem na cabeça dele aqui, bem só a porção inicial mesmo. Nesse outro corte aqui, já temos uma evolução, ó. Os ventrículos laterais estão ficando maiores, então eu já não tenho mais a cabeça do núcleo caudado tão proeminente aqui. Ele vai dando um pouquinho mais de espaço, mas ainda é a cabeça dele, ó. Então eu tenho que por exemplo, a cabeça do núcleo caudado. Eu vou ter para cá aqui o putamen, ó, né, que está aqui para baixo, ó, o putamen, e o putamen é um núcleo que ele é mais rostral que o globo pálido, tá? Por isso que ele aparece aqui, ó, bom? Ele é mais rostral que o globo pálido, tá? Por isso que eu vejo ele aqui e vejo essa união entre eles aqui, ó, entre o cabeça do núcleo caudado e o putamen. Eu tenho aqui nessa posição estaria o núcleo accumbens, certo? O que mais que eu encontro? Ó, ventrículos laterais, o septo pelúcido que fica entre eles e o corpo caloso aqui, ó, bom? Que mais? Olha que eu já consigo notar aqui, ó, que na face lateral aqui do núcleo caudado, não, aqui do putamen, ó, no caso aqui eu estou vendo o striatum, né? Na face lateral aqui do striatum, que é a junção dos dois, né? Eu tenho aqui uma cápsula, ó, que é a cápsula externa. Ó. Olha aqui que legal, ó. Então tem essa substância branca aqui que está bem na face lateral, que é a cápsula externa, tá bom? Eu também consigo notar a presença do claustro, ó, fininho, bem pretinho. Olha aqui, ó, bem pretinho, tá bom? O claustro e a cápsula externa, e lateralmente a ele, ó, vai ter essa substância branca que é a cápsula extrema. Lá e mais lateral ainda eu vou ter o córtex da ínsula, tá? Mas ele vai ficar mais nítido nos próximos cortes. Representação, só para vocês terem uma ideia de onde que estaria o núcleo accumbens, tá bom? Então, ó, ele estaria aqui no striatum ventral. Muito bem, esse é um corte já mais ou menos no centro aqui, que já está pegando diencéfalo, então eu tenho terceiro ventrículo, tá? Fica fácil de se reconhecer, né? Quando já começa o diencéfalo, geralmente você encontra isso aqui, ó, o terceiro ventrículo, tá bom? Que é uma cavidade bem proeminente, ó. Ah, mas aqui parece que tem terceiro ventrículo aqui. Não, mas não é, tá bom? Aqui é um corte bem rostral mesmo, tá? O quiasma óptico aqui, ó, tá o nervo óptico aqui, está bem rostral, tá? Muito bem, agora a gente pula para cá. Isso, nesse corte, ó. Então, eu ainda tenho o núcleo caudado, mas já não é mais a cabeça dele, tá? E já é o corpo do núcleo caudado, sempre nas adjacências dos ventrículos laterais. Na linha mediana, separando os ventrículos, eu tenho ali o septo pelúcido e dorsalmente eu tenho o corpo caloso. Notem agora isso aqui, essa substância branca, ó. Essa substância branca que está atravessando os núcleos da base, dividindo os núcleos da base. Então ele empurrou. Essa é a cápsula interna, ó. Ele empurra a cabeça, o núcleo caudado, para próximo dos ventrículos laterais e separa ele dos outros núcleos da base, ó. Tá? Aqui, ó, a gente consegue notar aqui, ó, um pouco de substância branca aqui, ó. Nesse corte aqui também, que é o mais rostral. Olha um pouquinho aqui, ó. Mas ainda não está dividindo completamente, tá? Ele é mais evidente aqui, ó, a cápsula interna. Aí aqui eu já tenho o globo pálido, ó, o globo pálido que é mais medial, e eu tenho lateralmente a ele o putamen, tá? Lateral ao putamen eu tenho a cápsula externa, ó, cápsula externa. Eu vou encontrar o claustro e lateralmente o claustro a cápsula extrema. Bom? Nesse corte aqui, ó, eu também consigo notar que dentro do corno inferior do ventrículo, lateral, ou lá no polo temporal, melhor falar assim, né? No polo temporal, eu encontro esse núcleo aqui, ó, que é o núcleo amidaloide, ó.
Deita dentro aqui, esse aqui é o lobo temporal, ó. Então são os giros temporais. E aqui eu tenho o núcleo amidaloide, ó. O corno inferior do ventrículo lateral é essa cavidade e o hipocampo está aqui, ó, que é a sua extremidade mais anterior, tá bom? Deixa eu ver, nesse corte aqui não tem eles, ó, tá vendo? Ó? Mas já nesse corte aqui já tem, já conseguimos observar outras estruturas, tá? Uma dica também, por que aqui é terceiro ventrículo? Porque tem estruturas que tem relação com o hipotálamo, tá? Isso aqui, ó, ao redor do terceiro ventrículo é tudo hipotálamo, tá bom? E passamos para esse corte aqui, ó, e aqui as estruturas já ficaram mais interessantes, mais intrigantes, ó. O corpo caloso continua o mesmo ali no teto, os ventrículos laterais está mudando um pouquinho a sua forma, nesse aqui estão com uma forma um pouco mais achatadas. Eu encontro o núcleo caudado, aqui já é a cauda do núcleo caudado, tá? Como sempre aqui. A cápsula interna ficou mais característica de substância branca, ó, parecem fibras, ó. Então, chegando aqui, ó, passando pelos pedúnculos cerebrais. Olha os pedúnculos cerebrais. É tão pedúnculo cerebral que eu encontro, inclusive, aqui a substância negra. Olha a substância negra aqui, ó. E aqui está chegando na base da ponte, ó. Então, são fibras que estão descendo ou fibras que estão ascendendo, indo em direção ao córtex cerebral. Certo? Que mais? Olha só, né, a cápsula interna ela também empurra o diencéfalo para a face medial, né? Então agora nesse corte aqui eu encontro, por exemplo, o tálamo, ó. Olha o tálamo aqui fazendo o assoalho para os ventrículos laterais, ó. Olha que interessante. E lateralmente à cápsula interna eu ainda tenho o núcleo lentiforme aqui, que é o putame e o globo pálido, ó. Putame e o globo pálido, e eu ainda tenho lateralmente ao putame ou ao núcleo lentiforme a cápsula externa, depois vem o claustrum, por fim a cápsula extrema. Certo? Esse corte aqui, ó, aí eu já tenho as mesmas estruturas ali que passaram, mas eu consigo observar alguns outros detalhes, ó. Eu noto aqui o tálamo bem robusto, ó, empurrando o núcleo caudado bem aqui para a ponta dos ventrículos laterais, tá? Isso é um detalhe também, o tálamo ele vai surgindo e vai empurrando o núcleo caudado para cima, ó. O núcleo caudado ele vai afunilando, tá? E o tálamo ele vai crescendo, olha aqui, ó. E é isso que eu observo, ó. Crescendo a cápsula interna, que ainda continua na mesma posição. Agora já não tem mais a definição de globo pálido, tá? Tá mais para núcleo lentiforme aqui mesmo, ó. A cápsula externa ainda continua ali, o claustrum bem pequenininho e a cápsula extrema, tá? E o córtex da ínsula ali, ainda ali persistente. A substância negra, que eu também consigo notar, assim como o terceiro ventrículo, que está aqui, ó, já dividido em dois, tá? O terceiro ventrículo, depois ele vai ficando com um aspecto meio de aqueduto mesencefálico, tá bom? Que ele já está se dirificando aqui na linha mediana, certo? E aqui é a base da ponte. Muito bem, já nesse corte aqui, ó, eu ainda tenho cada vez mais a robustez do tálamo, ficando ainda maior, dá para ver a cápsula interna, ó, tem relação com os núcleos da base, o núcleo caudado bem pequenininho, já ficando bem fino aqui em cima, e já não tenho mais a distinção do núcleo lentiforme, eu só consigo observar a porção final do putamen. Nesse caso aqui, estaria aqui esse corte, né? Ó, o putamen aqui, né? Já finalizando aqui, ó, tá? Cápsula externa tem o claustro ainda e ainda tem a cápsula interna e o córtex da ínsula. E por fim, nessa secção já não tenho mais a presença do núcleo lentiforme, nem do putame, eu só tenho o tálamo, né? A porção do pulvinar do tálamo, fazendo ainda assoalho aqui
dos ventrículos laterais. Nesse ponto, é um ponto onde eu tenho os ventrículos laterais. Ele é um ponto em que eu tenho já a porção final da porção central dos ventrículos laterais, tá? Daí já tá os átrios, né? E dali para trás eu já vou ter o corno posterior. Bom, sobre núcleos da base, bom, só tem o núcleo caudado, ele está bem pequenininho, teria só ali o que ele está apontando o corpo, mas não é o corpo, tá bem para cauda mesmo, tá? E olha que interessante, né? Perdão, né? Aqui seria o corpo e mais aqui ventral, ó, seria a cauda, bom? Tem o corpo que fica mais aqui para cima e a cauda que ficaria aqui embaixo. Ó, e olha aqui, a cauda fica junto aqui, entrando no corno inferior do ventrículo lateral e ele fica junto aqui, muito próximo da formação hipocampal. Bom, deixa eu ver, nesse outro corte que a gente passou aqui, ó, dá para ver melhor, ó, no corno inferior do ventrículo lateral a formação hipocampal. Olha que interessante, ó, né? Formação hipocampal. Tem núcleo geniculado lateral do tálamo aqui, ó, bem interessante a poder apreciar esses cortes aqui, que eles trazem bastante informação. Deixa eu ver se nesse corte ficou faltando alguma coisa. Temos a formação hipocampal aqui também. Dava para ter demonstrado aqui. Bom, eu acho que para finalizar é isso aí. Já não tem mais núcleos da base a partir desse corte que não seja a cauda do núcleo caudado. Se em algum momento eu chamei aqui de cauda do caudado, desconsidera que é o corpo, tá? Se passou aí no vídeo, na verdade não é a cauda, é o corpo aqui em cima, tá? A cauda aqui embaixo, tá bom? Ó, aqui, ó, corpo do núcleo caudado, tá? Aqui é a cabeça do núcleo caudado, porque ele tá bem grandão, tá bom? Assim como nessa secção, a cabeça do núcleo caudado, certo? Muito bem. Pessoal, encerro aqui a última parte da aula de telencéfalo. Tem algumas revisões para vocês poderem revisar o assunto, tá? Alguns casos clínicos para vocês poderem estudar. E é isso aí, eu fico à disposição de vocês. Vocês precisando tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, e-mail, mensagem, vocês já sabem de tudo isso. Um abraço, beijo no coração de